Hoje, a gente vai mergulhar em uma das obras mais influentes e, por que não dizer, polêmicas da literatura latino-americana, As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. Esse livro é muito mais que um livro de história, viu? É um ensaio apaixonado sobre a exploração de um continente inteiro e as raízes profundas da sua desigualdade. E para a gente começar a entender a obra, é chave conhecer a perspectiva de quem escreveu. Galeano dizia: somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Essa ideia de que a história é algo que a gente pode e deve transformar, bom, isso pulsa em cada página do livro. E tudo parte de uma pergunta central, sabe? Um paradoxo que assombra a região há séculos. Como é que pode um continente tão, mas tão rico em recursos naturais ser, ao mesmo tempo, tão pobre em resultados humanos? É essa a questão que Galeano se propõe a responder. Ok, então vamos direto para a tese principal do livro, que ele descreve como uma longa história de saque. A tese das veias abertas é a espinha dorsal de todo o argumento. A ideia central é a seguinte: o subdesenvolvimento da América Latina não é tipo uma fase, um degrau para chegar no progresso. Muito pelo contrário, seria a consequência direta de séculos de extração de recursos. Um processo que, segundo o autor, enriqueceu outras nações justamente por deixar as veias do continente abertas, sangrando sua riqueza. Galeano vai estruturando o argumento dele em torno das diferentes veias que foram exploradas com o tempo. E a primeira delas, a busca simplesmente febril por metais preciosos. E no coração dessa primeira fase estava Potosí, onde hoje é a Bolívia. Nos séculos XVI e XVII, as minas de prata de lá se tornaram, nas palavras do próprio Galeano, a veia jugular do Império Espanhol. De lá saiu uma riqueza inimaginável que era bombeada direto para a Europa. E só para a gente ter uma ideia da escala disso, por volta do ano de 1650, a cidade de Potosí, lá no alto dos Andes, tinha uma população de 160 mil habitantes. Agora, o que é realmente impressionante é a comparação que a gente vê aqui. Com 160 mil pessoas, Potosí era maior que Londres, Paris ou Roma na mesma época. Pensem só nisso. Uma das cidades mais ricas e populosas no mundo no meio dos Andes, construída em cima de uma montanha de prata. E aí vem um ponto crucial do argumento dele. Essa riqueza toda não ficou lá. Ela fluiu para fora, como sangue mesmo, deixando para trás minas esgotadas, uma população empobrecida e um legado de dependência que marcaria a região para sempre. Agora, vamos passar para a segunda veia e ver como esse padrão se repete. Dessa vez, o foco muda dos minerais para a agricultura. É a era do rei açúcar e de outros monarcas agrícolas. Depois da febre do ouro e da prata, o livro detalha como a terra passou a ser dominada pelas monoculturas, ou seja, o cultivo de um único produto em escala gigantesca só para exportação. O açúcar foi o primeiro, e segundo o livro, o mais brutal desses reis. E os resultados, de acordo com Galeano, foram devastadores. O rei açúcar teria transformado florestas férteis em desertos, como aconteceu no Nordeste brasileiro, destruído fontes de alimento locais, gerando fome e esgotado o solo. E claro, tudo isso foi construído em cima do trabalho forçado de milhões de africanos escravizados, consolidando o sistema do latifúndio que a gente conhece. Mas a análise não para na época colonial, não. Galeano traz esse argumento até o século XX, mostrando como a estrutura do que ele chama de saque se modernizou. A tese aqui é que a independência política não significou de fato uma independência econômica. A dependência, segundo Galeano, continuou, só que agora com novos atores e novos mecanismos. E que mecanismos são esses? Bom, o livro aponta para 3 pilares. Primeiro, as grandes corporações estrangeiras. Segundo, as instituições financeiras internacionais, como o FMI e o Banco Mundial. E terceiro, a dependência tecnológica, que impediria o desenvolvimento de uma indústria local ao forçar a importação de soluções prontas. E este dado aqui ilustra um ponto central dessa análise financeira que o livro faz. A maior parte do capital para operação de empresas americanas na América Latina não viria de fora. Cerca de 88% viria de fontes locais mesmo, como lucros reinvestidos e crédito interno. A tese, então, é que a expansão estrangeira era em grande parte financiada com a própria riqueza da região. Isso tudo nos leva à conclusão da obra e ao seu legado, que dura até hoje. E aqui está, talvez, a conclusão mais poderosa do livro. O subdesenvolvimento da América Latina não é uma etapa no caminho para o desenvolvimento, mas a contrapartida do desenvolvimento em outros lugares. A ideia é que a riqueza de uns e a pobreza de outros são, na verdade, 2 lados da mesmíssima moeda histórica.
Portanto, a mensagem central é que a pobreza da região não é vista como um destino ou falta de potencial, mas sim um produto direto da sua história. Uma história de veias que continuam abertas. Isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. O livro foi escrito há mais de 50 anos, mas a questão permanece, né? Como é que essa perspectiva das veias abertas ainda molda a nossa visão da economia global hoje? A história, pelo visto, continua nos desafiando.